Senhores, queria falar um pouco agora do meu time. Mauro, não sei se você sabe, eu sou corintiano aqui, eu sempre falo isso nos episódios. E recentemente aí tivemos uma polêmica envolvendo aí o presidente do Cuiabá, que falou com todas as letras que o Corinthians está aplicando um golpe no futebol brasileiro. Né, e tá ali questionando o valor do Ranieri, que contratou o Memphis, seria um valor muito inferior que ele ia pagar a contratação do Ranieri. E eu, como o Mauro César, que é flamenguista, mas também quando precisa falar mal, vai falar mal, obviamente, eu senti um pouco de vergonha alheia da fala do Fred Luz, sendo bem sincero com vocês. O Fred Luz, né, pra quem tá em casa não acompanhou, é o CEO do Corinthians, ele falou que teve um descasamento, né, do que o Corinthians consegue pagar e o tamanho da dívida, que eu já achei um pouco ali, mas pra mim, assim, o que não me desce é ele pedir boa vontade dos credores. Compreensão dos credores, sendo que o Corinthians aí continua fazendo suas contratações. 19, né? E de um lado, mas precisa reforçar porque estava na zona de rebaixamento, mas cai no que o Mauro falou aqui no começo, né? Não, mas se eu não tenho dinheiro, eu não vou gastar. Então, como que vocês enxergam toda essa situação do Corinthians e essa fala do Fred Luz de compreensão dos credores? Quem conhece um pouquinho de finanças ficou realmente envergonhado, né, do que foi dito. E aí, sem querer ser exagerado, mas entra mais um exemplo disso que eu falei agora há pouco, né? Muita gente tão boa no futebol que não é tão boa assim. Então, acho que a situação do Corinthians é complexa, a forma como ela está sendo tratada é equivocada. O clube tinha que ser mais realista, mas falta gente lá. Se você fala, vamos resolver o problema do estádio, que é o mais grave, vende metade do estádio, põe no fundo imobiliário, faz uma estratégia, tem um monte de estratégia para fazer. Se você vai falar com a turma lá dentro, bate no peito e fala, o estádio é nosso. O estádio é nosso não, o estádio está matando as suas finanças. Mas não, o estádio é nosso, não vou vender nada para ninguém. Assim, falta inteligência para resolver os problemas. Os problemas são passíveis de serem resolvidos. Precisa tomar o remédio amargo, precisa abrir mão de algumas coisas. Risco que o Flamengo corre com o estádio, acho que corre muito menos, porque tem capacidade, tem gente, tem estratégia e pensa da maneira correta. Mas o Corinthians só vai sair desse processo o dia que ele entender que ele está num processo ruim. Na apresentação do relatório, o Andrés veio atrás de mim, eu fugi para cá, fugi para lá. Ele falou, não, nós só devemos 300 milhões. Eu falei, mas de onde? Não são 300 milhões, são 2 bilhões na época, já são mais 2,5 bilhões. 2,3 já. Então, assim, falta a capacidade de entender a realidade. Então, o Corinthians, essa declaração era só, do Fred, é só mais uma declaração infeliz dentro de uma sequência de declarações e comportamentos infelizes. Por quê? Porque também falta a capacidade do clube de entender o quanto pode gastar, fazer melhor, contratar melhor. Por que tem que contratar 19 jogadores, pagar uma fortuna, trazer o Memphis? A marketing, tá bom, não dá retorno, se não vai dar retorno, não traz. Então, assim, tem que tomar cuidado. E o Corinthians, assim, para mim já passou do ponto do cuidado. A situação é gravíssima e, assim, acho que vai dar trabalho para resolver. Agora, só em relação ao Cuiabá, não é só o Corinthians, tá? O Atlético Mineiro também estava devendo jogador, sim, o sim. Davis. Então, assim, também a gente precisa tomar cuidado. E a SAF, né? E a SAF, enfim. Por quê? Porque enquanto a associação tomou um caminho que era o caminho que o Corinthians tá tomando. Gasta, chega uma hora que aperta, mesmo com muito dinheiro, aperta. Então, 2 exemplos, uma SAF e uma associação, que cometem ainda erros básicos e bobos, e que vão levando os clubes para uma situação difícil. Um rápido parênteses, né? A diferença entre o que fez o Paulo Nobre e os benfeitores do Atlético, né? Eles não estruturaram o Atlético para o Atlético caminhar. Eles investiram, ganharam uma Copa do Brasil. O Brasil pode até ganhar uma Libertadores, Copa do Brasil esse ano, mas não passa nenhuma ideia de solidez mesmo. E o clube não pertence mais ao clube, pertence a essas pessoas. Né? Que as pessoas também têm que se ligar, né? A SAF, você pertence a alguém. Você mesmo mudou a estratégia, olha, eu não vou mais investir aqui. Um time para ficar na Série A, tá bom, vai ser 10º, amigo, 15º, 13º. Não vai brigar por mais nada. A decisão é de alguém, seja uma pessoa sozinha, né? Ou de um grupo de pessoas que resolve que não vai investir mais naquilo. Se for um dono de vários clubes, não, meu foco agora está no outro clube lá que eu vou investir. Aqui eu vou manter o time na primeira divisão, já é o bastante. Você não vai brigar por título nenhum. E no Brasil todo mundo acha que tem que brigar por título, né? Todos os torcedores acham que tem. Dificilmente o cara entende que a realidade dele é ficar, de repente, em 8º, em 7º. A grande alegria, de repente, é ganhar do rival, né? Ele não vai ser campeão. Lá fora as torcidas têm essa noção. O tamanho do meu clube é esse, né? Aqui no Brasil não. Agora, a questão do Corinthians, assim, eu acho o mais lamentável disso tudo
é a maneira como os maus gestores, não é só no Corinthians, mas é o que está acontecendo no Corinthians, conseguem, de certa forma, manobrar a mente de boa parte da torcida. E isso é muito triste, porque a torcida deveria estar se rebelando. Não estou aqui a defender atos de violência, claro que não, mas se rebelando no sentido de questionar. O que vocês estão fazendo com o meu clube, cara? Vamos trazer o Memphis Depay. Mas quanto vai custar esse cara? Custa 3 milhões por mês, que é o valor que foi divulgado amplamente aí na mídia. Mas como é que eles vão pagar esse negócio? De que maneira? É como se, sei lá, você mora num condomínio e o síndico quer fazer uma obra totalmente estapafúrdia que vai onerar todo mundo. Você fala o que, vem cá? Essa obra por quê? Você vai gerar uma taxa extra, vai gerar um prejuízo aqui? Não quero, isso não tem utilidade. É isso, esse síndico faz o que ele quer e a torcida vai acompanhando. Então contrata um Memphis, aí mexe com o quê? Com a vaidade do cara. O cara acha, viu, aqui trouxemos um jogador. Vamos combinar, um jogador que só está vindo para a América do Sul porque não tem mercado na Europa, se machucou demais no Atlético de Madrid na temporada passada. Ele é bom jogador, mas é um cara que ficou muitas vezes lesionado. Estavam a oferecê-lo aqui direto no mercado brasileiro, ofereceram ao Flamengo, ao Corinthians e a outros clubes. No Flamengo até pensaram em contratá-lo, depois mudaram de ideia. E o Corinthians levou isso adiante. O Corinthians tentou o Michael, que o Flamengo recontratou. Que também é caro pra caramba, porque ele é dono dos direitos, né? Então ali tem luvas e tudo, né? Que não tem jogador. Vem de graça, não existe vem de graça. O cara tem o salário, mas ele vende, entre aspas, os direitos pro clube, colocando luvas ali, um salário muito mais alto ao longo do. O Michael hoje tem um salário parecido com o do Bruno Henrique, por exemplo, no Flamengo. Né? Pra ter uma ideia de como ele hoje é um jogador caro. E o Corinthians tentou contratar. Então o que mais acho que o mais preocupante é isso. Outro dia um rapaz, um corintiano, me abordou na rua e questionou. Você falou que o Memphis, o Depay, não é pro bico do Corinthians? Não é. Claro que não é. Você já viu a situação financeira do Corinthians? Você torce pelo Flamengo? Sim, eu torço pelo Flamengo. Mas o Flamengo contrata. Eu falei, meu amigo, tá bom. Não dá para conversar. Não dá. Eu falei, um rapaz de 20 e poucos anos, falei, como é que pode ser tão limitado, sabe? O que tem dentro da cabecinha ali? Não consegue entender que estão matando o clube dele. E as pessoas acham que o clube nunca vai entrar. O que vai acontecer com o Corinthians? Vai entrar em recuperação judicial? Vai falir? O que vai acontecer? Porque tem um limite, né? O Corinthians é muito grande, então ele consegue sustentar essa situação de estar na UTI, né, por mais tempo. Mas até onde isso vai? Porque sai gestão, entra gestão, consegue ser pior. É impressionante. E detalhe, não ganha nada de relevante desde 2017, quando foi campeão brasileiro. Para mim, o título paulista não é tão relevante, né? Para um clube como o Corinthians, tem que pegar pelos títulos mais importantes. Num ano até atípico, com um time que ninguém imaginava, que deu ali o primeiro turno fantástico, aí fez uma pontuação enorme, no segundo ele tem uma queda vertiginosa, o Palmeiras encosta, né? Mas ainda consegue sustentar. Tem até um jogo em Itaquera que vence o Palmeiras ali praticamente é campeão. É verdade. Então, assim, mas foi um ano bem peculiar. Se você olhar bem assim, que o Corinthians teve um time para ganhar foi 2015 e já devia muito aos jogadores. E em 2015 tem 9 anos. O pessoal não lembra disso e muitos torcedores não entendem. Por que o Guerreiro sai do Corinthians? Porque tinha uma dívida enorme com o jogador e o Flamengo na época não tinha grana para pagar uma multa rescisória, mas já cabia dentro do fluxo dele pagar um salário mais alto. Aí o Guerreiro ganhava muito. Na época falava, o Guerreiro ganha muito, claro, porque na verdade o Flamengo meio que comprou a dívida, né? Ó, ele vem para cá, eu não te pago nada, mas eu vou pagar a dívida sua com ele ao longo do contrato. E ele ficou lá, nunca recebeu atrasado, né? Tanto que nunca saiu. O Flamengo não deve salário, não atrasa salário há mais de 11 anos. Então, já em 2015, ganhou o brasileiro com vários problemas financeiros. A gente tem 9 anos. Esse processo já vem de muito tempo e vai se avolumando. E a questão do estádio que o César falou, que foi uma aventura, né? Primeiro, assim, o estádio já nasce errado com interferência do então presidente, que é o Lula, que agora está de novo na presidência, em estádio de futebol. Aquilo já foi um absurdo. Mas piora quando o Corinthians dá uma rasteira no São Paulo e transforma o estádio no estádio da Copa. E o estádio da abertura da Copa, que no caderno de encargos da FIFA é o estádio mais caro, porque recebe aqueles chefes de estado todo que vão na abertura. Não vão na final, eles vão na abertura. Aí fizeram o Palácio de Mármore. Para que aquilo? O Corinthians tinha que ter um estádio mais básico, né? Mais barato, sem todo aquele luxo que tem em alguns setores, que não tem a menor necessidade, e que não endividasse tanto. Aí ficou uma conta de quanto custou o estádio, 1 bilhão. Ninguém sabe o valor desse estádio até hoje. Então, e hoje, o mais bizarro, a torcida organizada, a Gaviões da Fiel, ela, não sei se vai dar certo, mas ela tem um plano para pagar o estádio. Sim. Ela está preocupada com o estádio. Os dirigentes não têm plano nenhum. E que foi aprovado pelo clube. Foi aprovado. Eu acho que talvez o ideal fosse colocar Gaviões do Poder. Talvez a Gaviões da Fiel conseguisse se preocupar. Olha, nós temos que pagar nossa dívida aqui. Sério.
Não é uma piada, é uma realidade. A torcida organizada tem mais consciência da situação do clube do que a própria diretoria. E essa declaração do Fred Luz, ela é constrangedora, como foi a participação do dirigente que você citou na sua apresentação do relatório desse ano. Né? Também foi muito constrangedor. Eu estava aqui não, lá, né, onde aconteceu. Foi. E foi muito constrangedor, porque ali foi um exemplo escancarado de como pensam os velhos dirigentes. Como não consegue entender a importância de você colocar a casa em ordem. Né? Ele que disse há algum tempo que a conta ia chegar para o Flamengo. Bom, chegou, né? A conta chegou da Receita, tá entrando Chegou para mim. A questão da conta chegar, a conta chega, a questão é você pagar a conta. É né? isso, As contas chegam para todos nós. Assim, há quem pague e há quem não pague. E essa situação do presidente do Cuiabá, assim, eu acho que tem um aspecto esportivo que é muito grave, e aí não tem o fair play financeiro. Que, aliás, tem o fair play financeiro, que o César fez o estudo, que deve estar numa gaveta da CBF, que eles não vão colocar nunca em prática pelo jeito, que não querem. Já mudou a presidência da CBF mais de uma vez e eles não fazem nada. Não tem cabimento o Ranieri sair do Cuiabá e ir para o Corinthians, então ele enfraquece o time lá do Mato Grosso, reforça o time aqui de São Paulo e não paga. E os dois disputam a mesma coisa, que é ficar na Série A. E hoje, o detalhe, hoje no dia aqui da gravação, o Corinthians está 3 pontos à frente do Cuiabá com um jogo a mais. Se o Cuiabá jogasse hoje e vencesse o jogo atrasado, ele passaria o Corinthians, que ele teria uma vitória a mais. Então a briga é direta, é ali, pau a pau. Eles estão brigando pau a pau para escapar do rebaixamento. E o Ranieri participou de grande maioria dos jogos do Corinthians nesse ano. Não estou falando de um reserva que não é utilizado, é um cara que regularmente é escalado, mesmo com todas essas contratações que vieram depois dele. Isso é um completo absurdo, gente. Até do ponto de vista esportivo, isso é uma bizarrice. E é tratado como uma coisa normal por muita gente, na imprensa, inclusive. Então, assim, o jornalista que trata isso como uma coisa normal, ele não está preocupado com o bem do futebol. Ele está preocupado só com o time dele agradar a parte da torcida que o acompanha. É só isso que ele quer. Ele quer o clique fácil, ele quer tocar a vida dele, ele não está preocupado com o contexto geral. Isso, para mim, é matar a galinha dos ovos de ouro. E aí a gente tem uma questão de olhar o ecossistema todo, né? A gente fala muito do dirigente que gasta, que não tem controle e tudo mais, mas o Paulo já citou aqui da imprensa que às vezes passa a mão na cabeça, né, que não fala nada. O fato da torcida do Corinthians estar preocupada com a dívida já mostra um sinal de que são mais atentos do que os dirigentes, mas a gente deixa de falar aqui sempre que o atleta também é corresponsável. Se você tem a proposta de emprego, qualquer um de nós aqui, de uma empresa que você sabe que tem dificuldade financeira, você não vai assinar, você não vai trocar de onde você está para lá. Você sabe que você não vai receber. Mas o atleta aceita isso porque eu vou aparecer um pouco mais, mas eu vou cobrar muito porque depois vai virar uma pendência para receber em 10 anos. Então, o atleta também é corresponsável nesse processo. Então, ele alimenta o dirigente incompetente. Então, a gente precisa falar, ninguém fala muito do atleta, porque o atleta ele serve de suporte para um monte de gente na estrutura. Né? É alguém que dá entrevista, é o agente, não sei, mas o atleta também é responsável por essa construção equivocada. Né? Então, a gente precisa também nominar todo mundo, é um ecossistema, o atleta não é um coitado, nesse caso, e o dirigente só usa dessa facilidade que até o torcedor do Corinthians percebeu que de alguma forma tem que agir. O Marcelo vai contribuir lá para pagar o estádio, então é um pouco isso.